Aqui é um daqueles vídeos que eu assisto e sinto na obrigação de compartilhar. Tem certos vídeos, falas, discursos, conteúdo que a gente sabe que precisa chegar ao maior número de pessoas para ver se a gente consegue salvar a sanidade desse país. E eu quero compartilhar um vídeo desses com vocês. Esse aqui é o Evaldo Campos. Ele é um ex-procurador-geral da República, com 60 anos de experiência no Tribunal do Júri. Isso aqui é da época que a justiça brasileira realmente seguia o que estava escrito na Constituição. Pronto, dito isso, vou interferir mais não, só escuta o cara. Na minha avaliação, trata-se de um ato da maior insensatez. Eu hoje me pergunto, valeu a pena formar-se em direito, ser procurador da República, 60 anos de Tribunal do Júri, quando eu vejo as regras preciosas serem distorcidas com palavras inteligentes, bem lançadas, mas afastando-se cada vez mais da verdade e, sobretudo, do princípio da justiça. A condenação de Bolsonaro, para mim, é uma ignomínia, sobretudo nos moldes em que ela foi estabelecida. A Constituição diz qual é a competência do Supremo. Bolsonaro, nem nenhum dos demais, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então se faz uma coisa, nós decidimos mudar. Quem é o titular do poder? É o Supremo? Alguém já me disse, uma vez eu vi uma autoridade dizendo, por isso ele tem o nome de Supremo. Não, ele não é Supremo coisa nenhuma. Ele é o maior posto e ponto das decisões judiciais. E pronto e só. Ele seria julgado no plenário ou seria julgado deveria ser julgado primeiro grau? No plenário se a competência caísse em direção a eles. Não está. Bolsonaro não é presidente. Os generais não são generais de exercício. Eu sou procurador da República. Quem podia me julgar? O antigo Tribunal Federal de Recurso, hoje STJ. Quem me julga se eu cometeu o crime? Hoje o juiz. Porque não foi privilégio, isso foi uma forma de assegurar seu massacre. É a minha visão. Eu sei que não gostam, porque, infelizmente, há muitos colegas que estão seguindo aquela trilha. Não, o Supremo é sagrado. Para mim foi. Eu li 200 revistas trimestrais de jurisprudência quando mocinho estava me preparando para o concurso ao cargo de procurador da República. Hoje eu não tenho uma em casa, joguei fora, com revolta. Não é o Supremo do passado que cometia erros, porque todo mundo erra, mas que avizinhava-se cada momento do direito. Não foi à toa que o Rui Barbosa, há muito tempo, disse ao Brasil, a pior de todas as ditaduras é a ditadura da toga. A pior de todas as ditaduras é a ditadura da toga, porque acima deles não há ninguém. Como é bom ouvir sensatez de alguém que tem autoridade, currículo, que tem histórico para poder falar. Como é bom, como chega a arrepiar uma pessoa falar o que é óbvio. Hoje no Brasil, ouvir de uma autoridade, de alguém que tem currículo, falar o óbvio, parece que até a alma da gente fica mais leve. Até arrepia, sério, até arrepiei agora, de ver o óbvio sendo dito por alguém que tem autoridade para entender. Mas não, muito provavelmente esse senhor, Oswaldo Campos, Evaldo Campos, vai ser colocado em inquérito. Vai ter a Polícia Federal batendo na casa dele, suas redes sociais, acho que nem deve ter, mas serão derrubados. Ele se torna um alvo, porque para defender a democracia relativa do judiciário brasileiro, você tem que ficar calado. Se você falar demais, gravar vídeos, postar no X, você se torna um perigo para a estrutura democrática. E sua vida tem que ser destruída. Se ainda restava alguma dúvida de que existe um conluio poderoso tomando conta de Brasília, ela já caiu por terra faz tempo. OAB, Senado e STF, 3 instituições que deveriam representar equilíbrio e defesa da democracia, hoje funcionam como um bloco monolítico, um tripé perfeito para manter só um lado no poder e empurrar o resto para o silêncio. É quase cômico ver a OAB, que deveria ser a guardiã das liberdades individuais, atuando como se fosse o departamento jurídico de um partido político. O Senado, que deveria servir de freio institucional, virou um auditório tímido, aplaudindo decisões que qualquer pessoa minimamente atenta sabe que extrapolam todos os limites constitucionais. E o STF,
Bem, o STF virou protagonista absoluto. Um poder que decide, executa, julga, interpreta, investiga e, quando quer, até legisla. E aí surge o famoso Plano Secreto de Moraes, que de secreto já não tem mais nada. A estratégia é tão óbvia que salta aos olhos. Tirar Bolsonaro do jogo e calar a direita inteira, de preferência, antes que o povo tenha a chance de escolher nas urnas. Intervenções, censuras, multas, perseguições digitais, investigações intermináveis e decisões monocráticas que parecem saídas de um laboratório de engenharia política. Tudo sempre com o mesmo discurso pronto. Estamos salvando a democracia! Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você. E desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. É curiosa essa democracia que só respira quando um ministro permite, não? Uma democracia que só aceita críticas se forem contra um lado? Uma democracia que acha normal prender, calar, censurar e destruir a reputação de quem ousa discordar. Enquanto isso, o Senado assiste de camarote. O poder que deveria ser o primeiro a colocar limites se comporta como um fã-clube institucional. Acena com a cabeça, faz pose para as câmeras e evita qualquer confronto para não perder seus privilégios. E a OAB? A OAB virou especialista em indignação seletiva. Se a violação atinge alguém do lado errado, o silêncio é ensurdecedor. Chamam isso de defesa da democracia, mas está cada dia mais difícil sustentar essa piada. O que se vê é um projeto bem organizado para asfixiar o debate público e interditar a participação política de milhões de brasileiros que não se curvam ao pensamento único. Só que tem um detalhe que essa aliança poderosa parece ignorar. Por mais que tentem controlar tudo, opinião, discurso, redes sociais, eleições, existe uma força que sempre escapa das mãos de qualquer autoridade, a vontade popular. E essa, quando finalmente explode, não tem ministro, conluio ou sistema que consiga segurar. A eleição do novo Congresso, em 2026, confirmará não isso. Atrapalha, e como é que é possível montar uma estratégia que faça sentido sem a participação dele ativamente? Olha, Gabriel, você falou tudo. O que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é algo que foi muito bem planejado, muito bem arquitetado por Moraes e por outros agentes políticos do mal que armaram tudo isso contra o presidente para prendê-lo, para tirá-lo do jogo eleitoral, para ele não disputar a eleição, porque sabem que ele é a pessoa que tem condições reais de ganhar do Lula, vencer o sistema e retomar o caminho que o Brasil estava indo, um caminho de prosperidade, de liberdade. Mas mais do que isso, ele quer tornar o Bolsonaro incomunicável para que o Bolsonaro não possa fazer campanha para ninguém. Porque eles sabem que realmente nós vamos ter força para eleger o próximo presidente, para eleger uma bancada enorme de deputados e, sobretudo, de senadores, que tem um antídoto contra a tirania do STF. E por isso que ele está fazendo tudo isso contra o presidente Bolsonaro, porque ele quer afastar o presidente Bolsonaro da sua base, para que ele não possa se comunicar com a população e para que nenhum de nós fale sobre ele, para que ninguém fale sobre ele. Foi um recado claro, olha, calem-se, porque o destino de todos que tentarem falar com o Bolsonaro será esse. O que nós estamos vendo é Alexandre de Moraes, a ditadura do judiciário, buscando intimidar as pessoas para que elas não se manifestem. Inclusive, o 8 de janeiro foi algo muito bem planejado para isso. Quando ocorreu o 8 de janeiro e que colocaram aquilo como um golpe de Estado e com prisões duríssimas contra as pessoas sendo tratadas como terroristas, pior do que traficantes, estupradores, mães de família, pessoas realmente amargando prisões muito duras, com penas duríssimas. Aquilo fez com que boa parte da população desanimasse, porque imagina, né? Você sai de um governo de direita com uma esperança de dar continuidade, entra o governo Lula e com apoio do Alexandre de Moraes fazendo todas essas atrocidades, criminalizando a direita, dizendo que a direita era golpista e tudo mais, as pessoas ficaram totalmente desanimadas, desamparadas e sem coragem
de se manifestar. Essa conduta do Alexandre de Moraes, corroborada com esse conglomerado de amigos aí da primeira turma, é impressionante, né? Porque é uma decisão absolutamente atécnica, ou seja, não é jurídica, é uma decisão política, é uma decisão da bilis. Moraes age com o intestino, ele não age de acordo com a lei. O juiz não pode utilizar a pessoalidade numa decisão, ele não pode dar opinião, ele tem que simplesmente aplicar a lei. E que lei? A lei alexandrina, a lei dele, da cabeça dele, né? Então, o que eu posso dizer disso? Tudo isso que está acontecendo é o reflexo do que a gente já sabe da ditadura do Poder Judiciário, da ditadura do Alexandre de Moraes, que cooptou todos os membros da primeira turma, boa parte dos demais, e também o PGR, que é o seu cachorrinho de estimação, o seu assessor. A PGR não tem procurador-geral, tem um assessor do Moraes lá dentro para fazer o que ele manda, o que ele pede. Prova disso, a manifestação pela prisão a 1h15 da manhã, 1h30 da manhã. Isso é um absurdo, isso é a prova cabal. E aí eu fico impressionado com esses senadores que reconduziram esse sujeito à PGR. Pelo amor de Deus, é muita falta de bom senso. Falta agora aprovar a indicação do office boy da Dilma. Então, assim, nós temos um Senado covarde, um Senado um presidente do Senado que é prevaricador nato, ele viola as suas funções, e uma Câmara dos Deputados também inerte. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.